Já posso ver os seus sinais. Ele vem pra me levar a um lugar de paz. Ele vem. Já posso ver os seus sinais. Ele vem pra me levar a um lugar de paz. Ele vem. Já posso ver. Já posso ver os seus sinais. Ele vem pra me levar a um lugar de paz. Ele vem. Ele vem. Já posso ver os seus sinais. Ele vem pra me levar a um lugar de paz. Hoje você deve ter visto as notícias. Tivemos um terremoto muito forte lá na Nova Zelândia, de quase 8 pontos. Graças a Deus, aparentemente não tem muitas casualidades, mas um dos mais fortes terremotos. E a Bíblia fala que um dos sinais, Jesus falou que um dos sinais do final dos tempos é que haveria grandes terremotos. Grandes terremotos. E nós temos visto isso acontecer. Se você estuda, se você averigua os dados, desde que começaram a medir a ocorrência de terremotos, você vê que há um crescimento do número de terremotos no mundo. E isso é, mais uma vez, uma confirmação do que está acontecendo como profetizado no Apocalipse e pelo Senhor Jesus e pelos profetas. Então você tem que ficar atento aos sinais, porque um dos sinais do fim do mundo também será o engano. Muitos cristãos vivem totalmente alheios ao mundo em que estão vivendo, alheios. Você não pode ficar dormindo. Jesus falou que nós temos que vigiar, porque quando ele voltar, ele virá como ladrão na noite, quer dizer, quando ninguém espera, e que o espírito dos últimos tempos é um espírito do engano. Engano não é aquele engano que você vai comprar uma coisa e o caixa te engana, te dá o troco errado. Não é esse tipo de engano, não. É o engano que faz você acreditar que você está no caminho certo, faz você acreditar que você está fazendo tudo certinho, que você está salvo, que você está bem, e quando você menos perceber, você está no caminho para o inferno. Então o espírito do engano é o espírito dos últimos tempos, e você como cristão tem que ficar alerta, atento, focado na palavra de Deus, e atento ao que está acontecendo no mundo, porque há muitas coisas no mundo que estão acontecendo como cumprimento das profecias, cujo objetivo é enredar as pessoas, abarcar as pessoas num engano generalizado. A Bíblia diz que poucos serão os salvos, poucos. Então, quando você está pensando como a maioria, quando você está agindo como a maioria, no caminho da maioria, cuidado, perigo. Porque não é a maioria que vai ser salva, a maioria não está no caminho certo, a maioria vai ser enganada. Você tem que estar atento, alerta. Amém? Eu tenho dito que esta reunião é a reunião do 1%. É a reunião daquelas pessoas do 1%, contrário aos 99% que estão aí cegos, inclusive dentro das igrejas, sem entender os sinais dos tempos. Então vamos ficar de olhos abertos. Hoje nós vamos entrar no assunto das 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas. Vamos, na folha, olhar a parte que começa no topo, as 7 igrejas. O livro do Apocalipse é dirigido às 7 igrejas da Ásia. Você vai saber quais são essas 7 igrejas. Como o número 7 na Bíblia simboliza a perfeição e totalidade,
cremos que estas 7 igrejas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo. Então, não é, preste atenção por favor, não é uma igreja, uma denominação, mas é toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus não é a igreja universal, a igreja batista, a igreja católica, a igreja metodista, adventista. A igreja de Jesus é feita daqueles que são salvos, daqueles que vivem a genuína fé, a verdadeira fé, e que estão, às vezes, estão em uma igreja bíblica, uma igreja cristã, e seguem a palavra de Deus com sinceridade, independente da denominação. Então, você que é de Deus, você tem que estar acima de placa de igreja. Você não pode se considerar ou ser uma pessoa religiosa, porque religião não significa que você pertence à igreja de Jesus. Pertencer a uma denominação não quer dizer que você está salvo, que você é parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é composta pelos salvos, que são obedientes à palavra do Senhor Jesus, que vivem e praticam a sua palavra. Então, as 7 igrejas aqui é uma referência a toda a igreja, todos os cristãos. Elas são como um espelho que reflete o perfil de cada cristão. Cada uma delas mostra o caráter ou a qualidade de cristão que há em nós. Além de mostrar também o tipo de caráter de igreja que houve e que há no mundo. Quer dizer, deixa eu explicar essa parte. 7 igrejas. Jesus fala a cada uma delas um assunto. Estes assuntos, alguns desses assuntos vão atingir você aqui, ó, no meio dos olhos. Porque você, eu, estamos inseridos nesse todo das 7 igrejas. Então, nem tudo que está falando vai servir para nós, mas algumas coisas vão nos atingir no meio da testa. Por quê? Porque ele escreveu para nós. E você tem que estar atento. Qual é a mensagem do Apocalipse para mim, como igreja de Jesus, como cristão? Você tem que estar atento a isso, para você não ignorar esta mensagem. O Apocalipse é dirigido a estas igrejas como uma advertência pessoal do Senhor Jesus e também reconhecimento de seus acertos e qualidades. Amém? Olha essa frase de novo, presta atenção, especialmente os pais, chama a atenção dos pais para esta frase. O Apocalipse é dirigido a estas igrejas como uma advertência pessoal do Senhor Jesus e também reconhecimento de seus acertos e qualidades. Quer dizer, olhe para mim, por favor. Quando você ler as cartas, as 7 cartas, você vai ver que cada uma das 7 cartas traz reconhecimento de coisas boas, de coisas certas que os cristãos estão fazendo. Inclusive, Jesus normalmente começa com o reconhecimento, começa louvando, elogiando aquela igreja. Olha, eu tenho visto isso, eu tenho visto aquilo, vocês têm feito bem isso, têm feito bem aquilo. Então Jesus começa reconhecendo os acertos daquela igreja. E depois, quando há alguma coisa para ser advertida, corrigida, ele aponta o erro e recomenda a mudança que tem que ser feita. Veja você pai, você mãe, que aqui está o segredo da disciplina dos filhos, o segredo do tratamento com seus filhos. Quer dizer, você não pode ser o tipo de pai que só fala com seu filho na hora de corrigir o erro. Você só fala com seu filho na hora de apontar o que ele está fazendo de errado, os defeitos.
Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Olha que nota horrível. Você não limpou o seu quarto, você só me dá trabalho, você isso, você aquilo. O pai e a mãe só desce as palavras para criticar o filho. Mas o que o filho faz de bom, o pai e a mãe não elogia. O pai e a mãe não reconhece. E isso estressa a relação. Veja que o próprio Senhor Jesus reconheceu os acertos das igrejas. Ele reconheceu as boas obras das igrejas. E quando tinha algo para corrigir, ele falava, mas tem isso aqui que vocês estão fazendo de errado, que tem que ser corrigido. E ele terminava fazendo uma promessa, olha, se você vencer, se você superar, se você corrigir isso que eu estou te falando, eu tenho uma promessa, eu tenho uma recompensa para você, que é o que o pai e a mãe precisam aprender a fazer com os filhos também. Aprender os filhos a lutar pela recompensa, pelo prêmio, aprender a recompensar os filhos por aquilo que eles alcançam. Então aprenda, pai e mãe, para não ser um pai ou mãe que fica só criticando, só apontando os erros o tempo todo. Então, estas 7 cartas são um chamado para cada cristão avaliar minuciosamente a qualidade de servo que tem sido para o seu Senhor. O tipo de conteúdo das 7 cartas inclui: todas as cartas são dirigidas aos cristãos através de quem? Do anjo da igreja, ou seja, seus líderes. Jesus descreve algo sobre si mesmo em todas as cartas, quase sempre remetendo à visão que João teve do Senhor glorificado. Lembra aquela visão que nós mostramos domingo passado? Então, todas as cartas Jesus descreve alguma coisa a respeito dele, como ele é. E normalmente ele remete àquela visão, como por exemplo, a primeira carta que a gente vai ver hoje, ele fala que ele é aquele que segura na mão direita as 7 estrelas e que está no meio dos candeeiros, dos 7 candeeiros, que é o que ele mostrou lá na visão. E depois ele fala outras coisas nas outras cartas. Jesus mostra em todas as cartas que conhece plenamente as igrejas. Nada está escondido aos seus olhos. Ele vê tudo e sabe de tudo. Algumas igrejas são repreendidas e também louvadas. Outras são só repreendidas ou só louvadas. Amém? Quer dizer, que mostra aí que tem gente na igreja que tem vivido uma vida em que ela merece ser repreendida, mas também merece ser louvada porque ela tem feito coisas certas. Tem gente na igreja que merece só ser repreendido, porque só está fazendo besteira. E tem gente na igreja que merece só ser louvado, porque está indo bem. Você tem que ver onde você está. E é claro, você sabe onde você deveria estar. Todos nós deveríamos estar. Todas são exortadas a perseverar ou se arrepender. Todas são chamadas a ouvir a voz do Espírito. E todas recebem promessas para os vitoriosos. Vamos então à primeira igreja, a carta à primeira igreja. Agora vamos na Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 2, se já não estiver aberta, e vamos ler a primeira carta. Se você não tem a Bíblia, procure trazer a Bíblia domingo. Acompanhe no vídeo se você não tem a Bíblia. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Agora Jesus está falando à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras. Quer dizer, conheço o que você está fazendo. E o teu trabalho. E a tua paciência ou perseverança. E que não podes sofrer os maus. Quer dizer, você não tolera os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos.
e sofreste. Deus sabe quando você sofre. E tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. Então veja, até aqui só elogio. Não é isso? Só elogios. Conheço as tuas obras, os teus trabalhos, a tua paciência. Você não tolera os maus. Você põe à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Você tem sofrido, tem tido paciência, trabalhado pelo meu nome e não cansado. Então Jesus dá a lista de reconhecimento daquela igreja. Porém, ele continua dizendo: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então esta é a carta à primeira igreja de Éfeso. Vamos entender de volta na folha. Os líderes do povo de Deus têm responsabilidade diante dele pelo povo que lideram. Por isso as cartas são escritas ao anjo da igreja. Eles são representantes do Senhor Jesus. E o povo, por sua vez, também representa Deus para eles. Como o pastor trata o povo, ele trata quem? Deus. E o povo trata o pastor da mesma forma que trata Deus também. Isso é muito importante você entender. O líder da igreja, ele tem que tratar o povo como ele trata Deus. A forma que ele trata o povo é a forma que ele trata Deus. Vocês representam Deus para mim. Eu não posso servir a Deus diretamente. Eu não estou vendo Deus. Eu não posso apertar a mão de Deus. Eu não posso servir a Deus diretamente porque Deus é espírito. Eu não o vejo. Eu não estou ainda no céu para servir a Deus diretamente. Então, para o pastor fazer a obra de Deus, para não só o pastor, mas qualquer servo que faz a obra de Deus, fazer esta obra necessariamente tem que ser feita quando ela serve, essa pessoa serve o povo de Deus. Então, quando eu oro por você, quando eu te atendo, quando eu luto, quando eu medito na palavra de Deus, buscando uma orientação para passar para você, quando eu faço a reunião, me esmero para fazer a reunião, para passar espírito, para passar vida para você, eu estou servindo a Deus através de vocês. O que eu estou fazendo aqui para você, eu estou fazendo para Deus. Tudo que eu fizer para você, eu estou fazendo para Deus. Se eu fizer algum mal a você, eu estou fazendo mal a Deus. Se eu tocar na sua oferta e colocar no meu bolso, eu estou roubando de Deus. Eu não estou roubando de você, eu estou roubando de Deus. Então, o pastor, o homem de Deus, de verdade, ele tem essa consciência, o povo é Deus. Portanto, ele não manipula, ele não engana, ele não tira proveito. Ele serve essas pessoas porque ele tem essa consciência. É assim que eu sirvo a Deus, servindo o povo. Por sua vez, o povo de Deus, quando é de Deus de verdade, as pessoas, os membros da igreja, quando são verdadeiramente de Deus, elas sabem reconhecer o anjo da igreja, o homem de Deus que está ali cuidando delas, e elas também atendem a voz desse pastor como atendem a voz de Deus.
Claro, com limitações, porque nós somos humanos. O pastor também erra, o pastor é humano, ele não é perfeito. Mas no que o pastor fala dentro da palavra de Deus, o povo que é de Deus deve atender como se fosse o próprio Deus falando. O próprio Deus. E aí está o segredo da bênção. Por que que muitas pessoas são abençoadas com uma extrema facilidade e outras pessoas, por mais que elas venham à igreja, elas nunca conseguem ser abençoadas? Aí está uma razão. Essa é uma das razões. Porque a pessoa vem aqui, quando ela vem aqui e ela não olha quem está pregando, mas ela olha, eu vou obedecer. O pastor está falando, o homem de Deus está falando, eu vou seguir. Eu vou obedecer. Elas recebem a palavra do homem de Deus como se fosse o próprio Deus falando. Então elas fazem exatamente como está sendo ensinado. Elas são abençoadas, porque são humildes,